Fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Espero que todos estejam bem. Ótima segunda-feira, ótima semana. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele esteja conosco. Lembrando, nós estamos em casa, então qualquer novidade, fica tranquilo. Lembrando, você está na xícara, é verdade, ó, o melhor professor do mundo. Deus é bom. Nós estamos em Atos, no livro de Atos, nós estamos numa série aí falando do Espírito Santo e a sua igreja. Nós estamos trabalhando hoje com Atos 11, mas antes eu gostaria de lembrar você que se tem abençoado o nosso conteúdo, tem te abençoado, se o nosso conteúdo tem feito você se aproximar mais de Deus, entender melhor as coisas, o seu coração tem sido alimentado com isso, considere aí nos ajudar, apoiar. Nós estamos num projeto aí para comprar uma câmera melhorzinha, para a gente ter um setup melhorzinho. Então nós estamos nessa luta. E aí, se você quiser, nos perfis já no YouTube, no Instagram, tem a forma de você ajudar lá. Tem o Pix, tudo bonitinho. E também gostaria de pedir, se você quiser, também sentir à vontade, ajudar a igreja. Nós estamos servindo a igreja, o favor de Deus, que está cada dia se tornando mais séria. Nós temos o CNPJ da igreja e lá é a chave Pix. Fique à vontade para nos abençoar. Considere aí nos ajudar. Vamos correr, né? Porque hoje é segunda-feira, também preciso trabalhar. Já cuidei das coisas do menino, levei o menino para a escola, a esposa está no trabalho. Então vamos orar. Pai, eu oro agradecendo por esse momento, pedindo que o Senhor nos direcione, agradecendo, Senhor, a paciência da minha esposa, porque cada momento que eu estou estudando, abrindo mão do meu dia a dia, ela está abrindo mão do esposo e meu filho está abrindo mão do pai. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos entender quão precioso e consagrado é a nossa família e que a gente não venha colocar em segundo lugar aquilo que o Senhor colocou em primeiro lugar. Pai, nos abençoe, nos guarde, nos direcione, nos ajude a usar as melhores palavras, que as pessoas sejam alcançadas através desse momento aqui. Obrigado pelas pessoas que estão conectadas agora, pelas que ainda vão se conectar. Por favor, Senhor, esteja conosco, tenha misericórdia de nós, faz de nós um instrumento para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Vamos lá. Fica à vontade aí para deixar comentários, como eu já disse. Estamos caminhando em Atos 11. Atos 11 é um livro muito interessante. Deus tem feito coisas extraordinárias através da nossa leitura em Atos. Amém? Veja outros vídeos, se inscreve no canal. Veja outros vídeos para que Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Vamos lá. Nós estamos conversando até o Atos 11, né? A gente já vem numa crescente de 1 até 11. Todo mundo que tem acompanhado pode perceber que nós estamos aprendendo coisas de Deus. E nós entramos aqui no momento, né? Que é o momento em que a igreja acabou de ser catolicizada, que significa que a igreja agora era a igreja católica. E a igreja católica, ela é um escândalo, né? Porque muitas vezes a gente acha que nós temos a verdadeira interpretação, a verdadeira direção, e nós acabamos esquecendo que Deus, Ele quer a todos, né? Então nós temos aqui, nesses trechos, nós temos que entender por que os judeus eram tão resistentes às outras pessoas. Acontece que os judeus, eles cometem alguns erros, alguns equívocos e pecam contra o Senhor. Erros e equívoco é outra palavra para não falar pecado, mas eles pecam e Deus exerce juízo. Deus exerce juízo e aí existe o exílio e aí Deus vai exercendo juízo. A escravidão no Egito, o exílio na Babilônia. Essas coisas são juízos que Deus mandou porque o povo não estava amando a Deus e não estava respeitando sua lei. E aí o que acontece? O povo judeu, por esses juízos, ele foi oprimido e impérios tomaram contra eles, governaram eles. Alguns dos impérios tinham a política de mandar as pessoas embora. Então ele vinha, tomava o lugar e mandava o povo que estava ali embora. Outros que a gente vai perceber, eles tinham o costume de tornar os povos naquela cultura. Por exemplo, os gregos. Os gregos, eles tinham o costume de dominar o lugar. E aí, quando ele dominava,
ele colocava as suas leis, as suas regras para aquele povo, e aquele povo passava a ser um povo que vivia baseado nas leis e nas regras do povo grego. E aí o que acontece? Eles vão no templo, tiram as imagens de Deus e colocam a imagem de outros deuses. Para quê? Para que aquele lugar se torne um lugar grego. Aquela adoração se torne uma adoração grega. E isso gerava muito conflito com os judeus. Gerava muito conflito com o povo de Israel. A ponto de o povo de Israel brigar, lutar e ter guerras conhecidas e guerras famosas, porque o povo judeu não abria mão. Teve até um imperador que ele sacrificou um porco no templo de Jerusalém. E isso foi o ápice que deu início à Guerra dos Macabeus, que é uma guerra que foi liderada por uma família e o povo judeu tem uma vitória. Então sempre o povo de fora é muito resistido pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Por quê? Porque eles têm esse receio de que aconteça isso. Há uma mistura, há uma bagunça e por isso que eles são tão resistentes. E aí o que acontece? Acontece que o templo é destruído. E aí quando o templo é destruído, os judeus perdem, entre aspas, a sua identidade. E aí eles passam a ter a identidade na obediência da lei. Então eles começam a treinar e aprender e a buscar entender os mínimos detalhes para quê? Para que eles tenham a identidade de quem ama a Deus obedecendo suas leis. Então aí aquilo que era o templo, que era em Jerusalém, a identidade do povo, se torna agora obedecer às leis e os mandamentos. E isso faz com que eles não querem se misturar, porque os outros povos não seguem, não obedecem os mandamentos. E aí por isso, a catolicidade da igreja é um escândalo para os primeiros que receberam o evangelho. Porque todo tempo nós somos os judeus, nós temos a revelação de Deus. E aí eles se fecharam, e aí por conta desse se fechar, eles não entendem o tempo de Deus, que é agora para ir outros povos. Por isso o conflito de Atos 1 até 10 sobre a revelação aos gentios. E aí nós vamos entrar agora, depois desse breve resumo dessa explicação, que eu acho que não foi breve, né, foi longa, no livro de Atos em si, Atos 11:1. E aí nós vamos ler Atos 11:1, que diz o seguinte: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E aqui nós percebemos que lá em Jerusalém tem uma igreja mãe. A igreja começou em Jerusalém e lá tem uma igreja mãe, que é a igreja que dá início a todas as igrejas. E aí o que acontece? Muitas pessoas elas falam o seguinte assim: nós não precisamos de igreja, nós temos que ter nossa comunhão com Deus, e é isso que importa, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas vamos lá, a igreja é a manifestação visível do corpo de Cristo. A igreja é a manifestação visível do corpo de Cristo. Então, nós dependemos da igreja. Nós precisamos da igreja e ela tem que ser manifesta visivelmente. E ela só é manifesta visivelmente através da igreja física. Então, quando as pessoas falam, eu sou contra a institucionalização, não sei o que lá, não sei o que lá, essa pessoa não entendeu que a igreja é a manifestação visível do corpo de Cristo. E aí o que acontece? Nós percebemos aqui que há uma liderança e eles discutiam entre eles. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar dos gentios. Então eles começam a conversar sobre isso. Eles têm uma liderança plural. Felipe, vamos lá, se hoje eu fosse dar início a um ministério, vamos querer qual que seja o nome. Primeiro, nós deveríamos buscar uma igreja mãe ou igrejas mães. O que seria igrejas mães? Outras igrejas que podem direcionar a doutrina, que podem direcionar os valores, que podem direcionar as ideias, que podem apoiar os projetos. Essa seria uma ideia. E a principal e segunda coisa que nós faríamos seria procurar um corpo governante. Procurar, o que eu usei agora foi pesado, né? Procurar um grupo de presbítero, pessoas que, assim como na Bíblia, de boa reputação, de conhecimento bíblico, aptas a ensinar, marido de uma só mulher e assim vai, baseados nos requisitos que a Bíblia diz.
Então a igreja, ela tem sim a sua manifestação visível, mas ela existe por alguns padrões que Deus estabeleceu através de seus apóstolos. Verso 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido da circuncisão o criticavam, dizendo, e aí nós vamos ler daqui a pouco, mas vamos lá. Eles não estão discordando por discordar, simplesmente. Eles estão discordando, eles chamam Pedro para conversar e falam, Pedrão, explica pra gente o que é isso, que a gente quer entender o que está acontecendo. Por que você foi lá? O que aconteceu? Então o que acontece? Aqui Pedro estava quebrando um tabu. Quando Pedro vai à casa de um gentil, ele está quebrando um tabu. Existiam muitos rituais de purificação. Então o que acontece é que quando Pedro entra na casa de um gentil, ele não pode prever se, por exemplo, aquela mulher, quando fez a comida, ela estava no ciclo menstrual. Então, esse tipo de cerimônia quebra a aliança de Deus, a relação do povo de Deus com o povo que não era considerado de Deus. Então aí eles perguntam para Pedro, verso 3, você entrou na casa de um homem incircunciso e comeu com ele. Incircunciso, a gente lembra que era uma ofensa, que era algo que eles usavam para rebaixar as outras pessoas. Por exemplo, eu sou um incircunciso, mas hoje na aliança com Cristo, graças a Deus, porque Pedro entendeu essa revelação, nós temos acesso à aliança com Deus mesmo sendo incircunciso. Então, só de entrar na casa de alguém que não tinha as cerimônias judaicas, Pedro já estava quebrando uma série de coisas lá. Porque quando você entrava, automaticamente você sentava e comia com as pessoas. Então, Pedro, só de entrar ali, ele já quebrou quase todas as regras de alimentação. Então, porque ele não tinha controle, né? O talher, ele não sabe se foi purificado da forma que era para ser purificada, e assim vai. Mas Deus revelou a ele que não era para levar em conta isso, né? Pedro, então, começou o verso 4. Pedro, então, começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. Pedro, ele é um apóstolo de Cristo, um dos apóstolos do Cordeiro, e ele se submete e se explica aos irmãos. A Bíblia fala muitas vezes, submeta-se uns aos outros, submeta-se uns aos outros, submeta-se uns aos outros. Por quê? Porque através disso nós podemos ter um espírito humilde e Deus pode usar as pessoas para ministrar o nosso coração. Então, quando você pensa que você se basta, aí você já está errado, você está em um equívoco. Você está em pecado quando não se submete a ninguém. E aí eu estava pensando, eu estava no trem esses dias, né? E as pessoas falam assim, eu não vou para a igreja porque eu não confio nas pessoas. Não confio. Eu sou difícil de confiar, porque eu sou uma pessoa assim, bem difícil de confiar. E aí você percebe que a pessoa fala que não confia nas outras, né? Mas aí ela tá lá no trem, na plataforma, e ela tá na ponta da plataforma, o trem tá vindo, ela tá numa unha de cair da plataforma, 70 milhões de pessoas atrás dela, e ela aqui paradinha, tranquila, esperando abrir a porta para ela sentar no lugar dela, ou ser empurrada para sentar no lugar dela. Como você quer que eu acredite que você não confia nas pessoas? Você vai no restaurante, a pessoa faz o seu prato, coloca o seu alimento e você come sem saber se está sendo envenenado ou não. Como você quer que eu acredite que você não confia nas pessoas e que é difícil confiar nas pessoas? Não, é difícil se submeter à Bíblia. É difícil se submeter a alguém espiritualmente. Isso sim é difícil, mas isso é pecado. E o seu coração precisa se converter a Deus e você se submeter à igreja. E isso submeter é você ajudar, é você servir, é você estar lá. E alguém poder dizer para você, biblicamente você precisa respeitar seu marido. Biblicamente você precisa amar sua esposa. Você precisa trabalhar, você está encostado e tal. E assim vai. Não é uma correção porque você está sempre errado. Mas é uma correção porque o pai disciplina o filho que ele ama. E ele só vai disciplinar você através dos irmãos, porque o seu coração é enganoso. Então Pedro, um apóstolo, se submete e explica aos irmãos o que está acontecendo. Ele fala o seguinte, eu vou contar para vocês, detalhe por detalhe do que aconteceu, e vocês vão ver se eu estou errado. Verso 5, ele começa. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão.
Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Pedro aqui, ele caiu no espírito. Sabe aquela expressão que a gente fala, pôs a mão e a pessoa caiu no espírito? Eu não entendo porque põe um paninho, eu não entendo. Que culturalmente a igreja faz, eu não entendo e eu resisto. Mas Pedro caiu no espírito. Pedro caiu no espírito. E aí você percebe que quando alguém cai no espírito, quando ele sai, ele levanta dessa experiência, ele caiu no espírito, ele levanta no espírito. E ele passa a ver os homens com outro olhar. Então cair no espírito não é o problema é levantar no espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Olhei para dentro, verso 6, e notei que havia quadrúpedes de toda a terra, animais selvagens e répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu, e ele está explicando, né? Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Lembra que é irônico, né? De modo nenhum, Senhor, né? Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Senhor, eu sou mais santo que o Senhor, tá doido? 9. A voz falou do céu a segunda vez: não chamem de impuro o que Deus purificou. E aí o engraçado é que no capítulo 10 ele está explicando isso e ele fala assim: Deus me mandou não chamar nenhum homem de impuro. A visão foi comida, mas ele entendeu que Deus estava falando sobre homens. Os judeus não faziam restrição entre os gentios. Então vamos lá, no templo, tipo assim, eles não faziam separação entre as pessoas. Você vai ver que sim. Mas vamos lá. No templo tinha o espaço para os judeus, homens, o espaço para as mulheres, separado, o espaço para os prosélitos e, por último, o espaço para os gentios, que é o átrio dos gentios. Só que o judeu não ia para lá. Então, no templo, o desenho era para que os povos chegassem a Deus, mas o povo de Deus não se misturava, era separado. Ele não fazia restrição. Você pode adorar a Deus, mas eu não vou me relacionar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Então, era sim feita uma separação. E é o que nós fazemos hoje na igreja, né? Eu até brinquei da outra vez, eu falei, se o cara é encontrista, é diferente. Se o cara toca na banda da igreja, é diferente. É um outro nível de irmão. Se eu sou obreiro, é um outro nível de irmão. Aí o diácono está quase perto, vai chegando, e a gente separa. Aí até chegar até apóstolo, aí apóstolo é intocável, né? Mas nós não vemos isso na Bíblia. Na Bíblia não há separação. No templo, eles tinham o átrio dos gentios, para que gentios tinham acesso a Deus, mas não vai ter acesso a mim. É um erro, um equívoco. Porque a igreja é o corpo de Cristo manifesto visivelmente na terra. Verso 10. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. 3 vezes. Pedro tinha alguma coisa com o número 3. Deus sabe o que faz com Pedro. Ele é interrompido 3 vezes, ele nega 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes se ele ama. Pedro tinha algo com o número 3, né? 11. Na mesma hora, ele continua narrando, né? Ele está falando assim, vou contar como aconteceu e vocês vão me dizer se eu estou certo ou estou errado, tá bom? Na mesma hora chegaram, eu tive a visão, Deus mandou mostrar para mim que não era impuro, eu era impuro, e aí na mesma hora que eu saí do êxtase, vem o pessoal e chega na minha casa. E aí chegou os 3 homens que foram enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entrando à casa do certo homem, ele nos contou como um anjo tinha aparecido na sua casa. E o anjo disse, manda buscar em Jope Simão, chamado Pedro. 14. Ele trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e todos os da sua casa. Presta atenção nisso. Verso 14. Novamente, a gente já conversou isso no outro capítulo, mas vamos lá, de novo, vou relembrar isso, porque se a Bíblia está relembrando, é necessário relembrar. A Bíblia quer frisar isso na nossa cabeça, não há separação entre ninguém. Ele trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e toda a sua casa. O anjo apareceu e o anjo mandou chamar Pedro.
os anjos queriam anunciar a mensagem do Evangelho. E Cornélio, que era um bom homem, que tinha orações ouvidas por Deus e tinha as esmolas que chegavam até Deus, não era salvo. Foi necessário que Pedro fosse à casa dele para entregar as mensagens de salvação. Então nós só seremos salvos pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho. É uma dádiva pregar o Evangelho. É uma dádiva levar o Evangelho e a salvação às casas, aos vizinhos, à nossa família. Deus nos deu a graça de pregar o Evangelho. Novamente, ele não era salvo. Ele passou a ser salvo quando Deus pregou o Evangelho para ele através de Pedro e ele foi cheio do Espírito Santo. Verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. De novo, a gente lembra lá que ele prega, é o que a gente chama de querigma, que é a mensagem do Evangelho, que é Jesus veio ao seu povo, morreu pelos seus pecados e houve agora salvação para o mundo. Houve também salvação para o mundo. Então, ele fala assim, eu estava no começo do meu sermão e Deus o interrompe. Talvez ele ia falar sobre judaizar, sobre circuncisão, talvez ele ia falar isso, mas não dá para a gente saber. Não está escrito e a gente não pode conjecturar. Mas Deus interrompe Pedro, para descer com o Espírito Santo após ele pregar o Evangelho. O Evangelho é suficiente. Se as pessoas não são atraídas a Deus, se não pelo Evangelho, nada vai atrair. Pode ter filme, pode ter TV, pode ter luzes, pode ter fogos de artifício, pode ter dança, pode ter o que for. Se o Evangelho não atrai as pessoas a Deus, nada atrairá a eles. E se atrair com eventos, não é o Cristo da Bíblia. O Evangelho é o suficiente para salvar. O Evangelho é o suficiente para atrair as pessoas a Deus. Então nós devemos pregar o Evangelho de maneira simples e sucinta para que o Evangelho fale. Aqui eu tive alguns problemas, né? Porque algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo assim, Felipe, você tinha que fazer o seguinte, mudar um pouco seus vídeos é muito profundo, as suas lições são muito longas, o seu comentário, as suas coisas são muito sérias. Você precisa ser mais rápido, você precisa ser mais simples. Quando você vê as pessoas que estão recebendo essa mensagem, elas também são simples. Elas também são rasas. Elas também são rápidas. Quando que o Evangelho é profundo, o Evangelho é salvação, o Evangelho é profundo, o Evangelho é longo, o Evangelho é salvação. Aí ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, ó, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós lá no princípio. Aqui nós percebemos que o enchimento do Espírito não é uma manifestação que vai acontecer toda hora, o tempo todo. Pedro está lembrando do princípio e ele está querendo dizer para os irmãos, irmãos, assim como o Espírito desceu sobre nós, que temos o Evangelho, que somos, que nós temos a revelação de Cristo, nós temos a revelação do Deus verdadeiro, assim como caiu sobre nós, caiu sobre eles. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Deus está fazendo algo, eu preciso apenas participar. E aí ele fala para os irmãos, eu lembrei que Jesus tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não é todo dia, não é todo culto que acontece. Mas judeus, gregos, homens, mulheres, negros, brancos, pretos, amarelos, anões, adultos, gigantes, crianças, todos serão cheios do Espírito Santo e receberão o poder de Deus do mesmo jeito. Se você precisa de outros mecanismos, de outras abordagens para se sentir redentivo, para sentir a redenção de Deus, você não entendeu o Evangelho. Porque todos serão batizados com o Espírito Santo. Todos aqueles que crerem. 17. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dons que nos tinha nos dado, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar a me opor-me a Deus? Bendito seja o nome do Senhor, porque Pedro entendeu a revelação do Evangelho. Pedro entendeu a revelação de Deus para os povos. Não de maneira integral, que nós vamos ver que depois vai ter uma treta de novo, mas aqui ele está entendendo que Deus salvou todas as pessoas. Deus quer salvar.
Quando isso, 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concebeu arrependimento para a vida, arrependimento para a vida, arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eles estavam confrontando Pedro, imagina, eles confrontando o Papa. Essa brincadeira é demais. Augusto Nicodemos que faz essa brincadeira. Eles estavam confrontando, apresentando objeções. Por que você foi comer na casa dos caras? E aí ele narra o que aconteceu. E aí os caras falam assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a minha pergunta fica, quando foi a última vez que você se alegrou quando alguém se arrependeu para a vida? Lembra na sua mente, quando você ouviu aquela pessoa e você falou assim, ela tá indo pra igreja. Aí você falou assim, não dou 2 meses pra ela sair. Dou 2 meses pra mudar de igreja. Quando nós vemos na Bíblia que o corpo de liderança da igreja está questionando Pedro e está falando assim, você está errado de ter ido lá. E Pedro fala, mas se o Espírito me mandou, se Deus está fazendo, quem sou eu para me opor a Deus? Eles se submetem na hora e eles dizem, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, nós estamos alegres, felizes, porque os gentios receberam arrependimento para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. E que moral de Pedro, porque na época tinha que ter 2, 3 testemunhas, tinha que ter uma reunião para se defender, e Pedro dá o testemunho e eles acreditam, e acabou. Que homem é esse que dá um testemunho e a igreja ouve e fala, Espírito Santo está aqui. E aqui a gente percebe que muitas das vezes a gente não vai entregar o evangelho, por quê? Porque a gente tem a doutrina certa. Como assim, Felipe? Eu ouvi essa frase enquanto eu estava estudando. Será que onde você vai, Jesus tem que você tem que levar um banquinho, porque Jesus vai sentar do lado de fora, porque ele não entra onde você entra? E a minha pergunta, o que o Vitor Fontana faz, e eu repito aqui, será que onde Jesus vai alcançar as pessoas, ele não tem que levar um banquinho porque você jamais entraria lá? Será que as pessoas que Jesus fala, abraça, as pessoas que Jesus conversa, as pessoas que Jesus traz para si, ele precisa deixar um banquinho fora da reunião porque você não estaria nessa reunião com Jesus? Por conta da sua religiosidade? Ah, mas o crente, aquele menino tem tatuagem, aquele outro bebe um vinho com a esposa, aquele outro é da igreja tal. Será que sua religiosidade não prende você em apenas um ministério, onde Deus quer que você seja vida em todos os ministérios? Ah, mas eu e católico? Será que Jesus não quer salvar ele? Você está restringindo a salvação desse irmão? Alegre-se com arrependimento para a vida. Sem arrependimento você morre. Sem arrependimento nós estamos condenados. Por isso que o arrependimento é para a vida. Por isso que o arrependimento é para a vida. O arrependimento em Jesus é para a vida. Não é aquele papo de eu sou um machista em desconstrução. Eu sou um racista em desconstrução. Então você é racista, é isso que você está falando? Então você deveria ir preso. Eu sou um machista em desconstrução. Desculpa, gente, hoje estou animado aqui. Esse arrependimento não leva para a vida, mas o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus vai te conceder a vida eterna para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, aqui nós vamos entrar em um outro bloco. Acabou a história de Pedro e a gente entra em um outro bloco. E aí vai fazer referência à morte de Estevão. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E aí o que acontece, né? Deus teve um trabalho danado para mudar a visão de Pedro. E aí
A igreja ainda não entendeu. A igreja ainda continua pregando para os judeus só. Ah, Deus quer salvar todo mundo. Quer, mas ele precisa mandar um anjo para casa do cara. O cara precisa chamar um apóstolo, o apóstolo ir lá e depois ele vai ser salvo. Só com o sobrenatural, uau. E aí nós vamos entregar aos gentios. E assim, vamos lá. Está escrito apenas aos judeus. Se Deus quiser salvar eles, nós vamos até os confins da terra. Mas nós vamos até o confim da terra, até a China, só para os judeus. Verso 20. Alguns deles, alguns doidos, algum revolucionário, falaram assim, vamos fazer o seguinte. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus, o Senhor. Tem gente que está na igreja, tem gente que tem igreja, mas não sabe o que é as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Infelizmente. E aí, alguns estão obedecendo a Jesus. Nós temos na igreja, 99% da igreja, não sabe as doutrinas básicas da igreja, não sabe o básico da fé, não sabe. Mas alguns estão obedecendo Jesus de verdade na igreja. Sempre é alguns, e é muito difícil todos os irmãos entenderem e ouvir a voz de Deus. Alguns momentos acontece, a gente vai ver isso, que a igreja inteira ouve a Deus. Deus mandou ir aos gentios, mas alguns deles, cipriotas e sirineus, obedeceram a Jesus. Alguns. Então não se importa quando você pensa que só, poxa, eu estou tendo uma revelação aqui que ninguém está entendendo, eu estou abrindo meus olhos que essa religião é uma religião equivocada. São poucos que vão ouvir a Jesus. São poucos que vão ouvir a Deus genuinamente. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eles foram e começaram a falar de Jesus aos gregos. E a mão do Senhor, olha que irônico, uns não estão pregando para gentios, só para judeus, e outros estão pregando para os gregos. E Lucas faz questão de dizer, verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando você prega o evangelho, as pessoas se convertem ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. E aí, nem sempre vai ser espetacular, vai ser aquele negócio maluco. Às vezes você vai pregar, a pessoa vai se arrepender e ponto. E Deus está falando com a mão do Senhor, Ele está dizendo, eu assino embaixo o que vocês estão fazendo. Vai que vai dar bom, eles vão se arrepender, eles vão querer ouvir de Jesus, eles vão querer conhecer a Deus. A mão do Senhor está com aqueles que pregam o evangelho a todas as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 21, verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Lembra que a igreja é a igreja mãe em Jerusalém? Então a igreja mãe, ela decide, essa é a doutrina nossa, essa é a direção. Vamos ver se isso é genuíno, vamos ver se aquela igreja está crescendo de verdade, ou se não é só marketing, vamos ver se não é número. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia. Antioquia é a primeira igreja que não precisa ser judeu para ser filho de Abraão. É a primeira igreja que não precisa ser circuncidado para ter uma aliança com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E enviaram Barnabé. E aqui eu queria abrir o meu coração, abençoar a vida do meu irmão Tiago. Uma benção. Nós estamos servindo no favor de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que nós nos conhecemos no evento, comecei a conversar com ele, ter uma direção no espírito, uma conversa bacana, papo de Bíblia e tal. E aí ele me externou o seguinte, seria interessante ter um cara como você aqui. Nós precisamos ver o potencial dos outros irmãos. Isso brilha meus olhos, porque eu vejo no Tiago, por exemplo, uma bênção. Por exemplo, um homem de Deus. E isso me faz confiar, e se precisar ir em algum lugar, ou talvez eu não consiga chegar, eu sei que tem homens como ele, meu amigo Peterson, que a gente pode enviar.
que a gente pode dizer, vai lá, mano, fala lá de Jesus, que eu sei que a sua mensagem será de um homem de Deus, que se submete a Deus e é genuína. Assim como minha esposa, assim como outras pessoas que a gente conhece. E aí, ele me chamou, eu fui aos meus pastores e falei, pastores, o ministério lá tá dando uma mudada, tá começando e recomeçando, na verdade. O que os senhores acham? Os senhores acham que é uma bênção eu ir ajudar a servir lá? O senhor acha? O que os senhores acham? E os pastores disseram, cara, vai ser uma bênção, vai lá. Nós estamos servindo o favor de Deus. Quando as pessoas veem algo que Deus está fazendo através da sua igreja, as pessoas pensam em você? Ou você é alguém que nunca está disponível para ver e fazer e compartilhar daquilo que Deus está fazendo? Barnabé é um grande homem de Deus. Barnabé, que é um apelido que fala filho das consolações. Na linguagem da época, ninguém dava um apelido, por exemplo. É o Zé do chapéu, que ele só anda de chapéu. Na época, o apelido era assim, esse cara aí é o filho das dores, porque ele só vive com dor. E Barnabé, filho da consolação, é porque esse cara era um pastor que consolava, exortava, direcionava a igreja. E todos viram nele a ponto dos apóstolos apelidarem ele. Qual será o nosso apelido na igreja de Deus? Qual será o meu e o seu apelido na igreja de Deus? 23. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Barnabé chegou e viu a graça de Deus. E de novo a minha pergunta, qual foi a última vez que você se alegrou quando alguém recebeu a graça de Deus? Quando você viu a graça de Deus transbordando nas pessoas, você quis participar ou você quis falar mal e ir embora? Ficou alegre e os animou. Nós precisamos nos alegrar com que Deus se alegra. Nós precisamos, se temos ciúme, nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos de apóstolos enviados, missionários, pregadores como Barnabé. Ele chega, ele vê a graça, ele se alegra, ele está com Jesus e ele anima-os a permanecerem fiéis ao Senhor. Ele poderia ter chegado lá e feito o seguinte, chegou bem na minha vez, agora vai ser a hora que eu vou fazer o meu ministério voar. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Permaneçam fiéis ao Senhor. 24. Ele era um homem bom. Isso aqui é muito necessário para a gente entender hoje que nós colocamos na liderança de nossas igrejas pessoas que não prestam, pessoas que não amam Jesus, pessoas que só pensam em dinheiro. Este homem, ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. E cheio de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse homem tinha qualidades. Nós já conversamos sobre isso. Nós precisamos de homens que tenham qualidades. E aqui nós percebemos que lá tudo se iniciou com alguns pregaram aos gregos. Os anônimos trabalharam e Barnabé chega depois. Anônimos, nós só vamos saber o nome e conheceremos esses irmãos no dia que Deus se revelar a nós na sua plenitude. Na eternidade, nós vamos ter um tempo de conversa com esses homens anônimos. O nome dele não está na Bíblia, o nome deles não estão em outras extra-bíblica. Nós não sabemos quem é. Anônimos estão trabalhando nesse momento e nós queremos só apenas fama. Para que Barnabé fosse lá e o negócio crescesse, alguns homens anônimos estão fazendo. Que prazer meu seria ser um anônimo para a glória de Deus. E aí quando Barnabé chega, o negócio, explode. Deus apontou o lugar, as pessoas chegaram lá e Barnabé trouxe a fé verdadeira, a doutrina correta, e aquilo cresce.
Bendito seja o nome do Senhor. E aí quando ele está trabalhando e aquilo cresce e aquilo dá um trabalho, ele fala assim, já sei, agora está na hora de eu ser apóstolo entre as nações. Não foi isso que ele fez. Verso 25. Então Barnabé foi até Tarso e procurou Saulo. Imagina que você chega em um lugar e o ministério começa a dar frutos. E você, em vez de se mesmar, você bate o olho e fala assim, existe alguém perfeito para esse trabalho. Existe outra pessoa que pode me ajudar a dar frutos para a glória de Deus. Eu não sou suficiente. Vou procurar Saulo, aquele homem que eu apresentei para os apóstolos. Aquele homem que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Nós precisamos aprender com Barnabé que nós não somos suficientes. Você não é suficiente. Ai, mas Deus fala comigo aqui no meu secreto. Ai, eu não preciso de ninguém. Ai. Você não lê sua Bíblia. Você é um pecador. Você precisa de se arrepender, pedir perdão a Deus. Você precisa dos irmãos. Talvez o que Deus está falando com você é você mesmo confirmando o seu próprio ego, sua autossuficiência. É só ver suas postagens. Entra no seu Instagram e olha quantas fotos tem sua fazendo carão. Autoafirmação, autossuficiência. Mas Deus fala comigo, eu estou vivendo o propósito. Como você está vivendo o propósito se homens de Deus não podem, mulheres de Deus não podem olhar para você e dizer assim, acho que não é, acho que é. Você sozinho não basta. Barnabé, enviado pelos apóstolos, não se achou suficiente. Quem somos nós? 26. Quando o encontrou, levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui eu quero dar uma ênfase em uma coisa que é muito, muito importante. Um ano inteiro reuniram com a igreja e ensinaram. Ensino. O ensino é algo extremamente importante numa congregação. A forma que se abre o culto ensina algo. A forma que ministra o dízimo ensina algo. A forma que você lê a Bíblia ensina algo. A forma que você dá testemunho ensina algo à igreja de Deus. O ensino, o que a gente faz? Olha o que Satanás conseguiu fazer com a gente. Existe a reunião de oração, existe a reunião de presbitério, existe a reunião da diaconia, existe a reunião de prestação de contas e existe o ensino. O ensino é só mais uma parte do que a gente já faz. E o ensino não é mais uma atividade da igreja. O ensino é a atividade da igreja. A Bíblia fala que o rei deveria ler a Bíblia publicamente e ensinar ao povo, ler ao povo a lei de Deus. Nós não estamos dando ênfase que Deus dá para o ensino. Presta atenção. O que vai acontecer? Vamos chamar Paulo para orar pelas pessoas. Barnabé e Paulo vão se reunir para fazer um culto do avivamento e da cura. Nós não vemos nenhuma manifestação de cura entre os cristãos. Mas todo domingo a gente fica orando por cura. Não que a gente não devorar, entenda isso. Nós devemos ensinar ao crente viver a Bíblia através da segunda-feira. Ensinaram, um ano ensinando a muitos. Nós precisamos de teologia. Você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é Jesus, você não sabe quem é o Espírito Santo e você fala que ama Ele. Como assim você ama Ele? Você não sabe nem quem Ele é.
Quando você começa a namorar alguém, você começa a querer saber que comida que ela gosta para levar no restaurante que ela gosta. Você começa a querer saber que roupa que ela gosta para você comprar um presente para ela, agradável para ela. Que flor que ela gosta, que se ela gosta de girassol, você não vai levar uma rosa, você leva um girassol. E com Deus, você fala que ama ele, você não tem o mínimo de vontade de aprender o que ele quer. Ensinando a igreja, ensinando a muitos. A igreja, presta atenção, ela é chamada de cristão pela primeira vez no momento em que Paulo e Barnabé ensinam a igreja. Saulo e Barnabé. Saulo é só o nome, ele não se transformou em Paulo. É porque ele tem dois nomes, ele tem o nome judaico e o nome grego. Saulo é o nome grego, ou Saulo é o nome judaico, que vem de Shaul. E Paulo é o nome grego. Então ele não mudou, ele é a mesma pessoa, só que eles estão ensinando a Deus, ou ensinando aos irmãos, a doutrina correta. E o mesmo versículo que fala que um cristão foi chamado de cristão pela primeira vez, é o versículo que fala que eles passaram 1 ano aprendendo. O ensino é fundamental para o cristão. Isso é inegociável. A primeira igreja que é filha de Abraão sem precisar da circuncisão, sem precisar ser judeu, é a igreja que é chamada de cristão. E aqui é uma maneira pejorativa. Era uma maneira de dizer assim, esses cristãos, esses cristianismo, esses cristianos, esses que seguem a Cristo. A pessoa que fala isso, ela está tentando menosprezar. E a Clévia, na pregação dela em Atos 11, que é uma série também que a Bíblica da Paz de Poá está expondo, ela fala o seguinte na sua pregação: será que hoje nós poderíamos ser acusados de ser chamados de cristão? Será que teriam provas para condenar a gente de ser acusado de cristão? Bendito seja o nome do Senhor. Verso 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Profetas. Isso mesmo. Profetas. E se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses fala assim: não menospreze as profecias, julgue, não entristecei o espírito. Eu esqueci de colocar aqui. Vamos lá. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. A gente costuma separar essas coisas, mas o texto está falando junto. Não apague o espírito. Como? Não desprezando as profecias, mas colocando à prova. Então nós não podemos separar essas coisas, e nós separamos. Então os profetas, o ensino veio, a igreja cresce em maturidade e em ensino, os apóstolos são enviados para lá, os apóstolos dão graças àquilo, e a igreja vai entender que profetas vêm, e profetas vão dar direção. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome subiria e todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Isso a gente pode ver externamente na história, em relatos históricos, que teve uma grande fome. E aí, presta atenção. Alguns anunciam e eles se convertem. A igreja, as pessoas foram convertidas. Depois vem Barnabé e as consola, que é o pai das consolações. Ele fala o seguinte, o filho das consolações, ele fala o seguinte: permaneçam no Senhor. E eles são instruídos por Barnabé e Saulo. A igreja está crescendo em maturidade. Então eu me converti, eu fui consolado a me manter na fé, que é o segundo passo, entre aspas, e ele é instruído na sabedoria e na doutrina, isso é teologia, e agora eles são desafiados a obedecer e a viver tudo aquilo que eles aprenderam, através de uma profecia do profeta. Eu vou entregar na mesa para vocês. Existem pessoas que estão passando fome. Toma essa aí. Com tudo que você aprendeu, o que você deve fazer? E aí nós percebemos que a igreja ela nasce, ela cresce e quando ela é adulta ela serve outra igreja. Nós nos bastamos.
Ai, não, que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo outro. Quantas vezes você pensou em servir outra igreja? Quantas vezes a liderança da sua igreja disse, eu acho que alguém está precisando de ajuda, vamos ajudar outra igreja? Vamos pedir ajuda para outra igreja? Nós ainda não entendemos a igreja de Deus e o Evangelho. Nós nos ensimesmamos. Nós nos bastamos. A igreja nasce, converteram, foi consolada e ela vai crescendo e sendo instruída. Quando ela fica adulta, ela serve outra igreja. Aqui, lá no início, a gente percebe que as pessoas lá em Jerusalém venderam tudo, entregaram tudo, e nossa, como isso é bom! Mas a gente percebe que não foi sábio. Porque agora veio a fome e eles não têm nada. Mas Deus é tão soberano que na falta que tem em Jerusalém, quem entrega o dinheiro, quem entrega a provisão, quem entrega a comida, o alimento, são os gentios que não podiam comer com a gente. São os gentios que não podiam receber a mensagem. E a igreja, cada um, de acordo com as suas possibilidades, providenciaram ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. A igreja de Jerusalém, como eu disse, ela perdeu tudo, mas não é porque a gente está fazendo, não é porque a gente está entregando aos pobres que Deus está ali. Não é porque a gente está fazendo dessa forma que está tudo certo. Mas bendito seja o nome do Senhor por nossos erros. E aí vem a fome e quem ajuda? A igreja dos gentios. A igreja dos incircuncisos. Ela manda a oferta. E o fizeram. Mandaram a mensagem, mandaram a oferta e enviaram sua oferta aos presbíteros da igreja pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então Barnabé saem de lá e levam o dinheiro para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O dinheiro da igreja deve ser usado para sustentar e cuidar da igreja. E a igreja não é as pedras e cimento. A igreja são as pedras vivas. Nós nunca gastamos tanto dinheiro com pedras e cimento. No momento em que a igreja do Senhor é pedras vivas de carne e osso. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, para concluir, nós percebemos que Deus entrega o querigma para a igreja e a palavra é anunciada a todas as pessoas e elas se convertem. E aí as pessoas não acreditam às vezes, mas se a palavra criou o mundo, é a palavra que vai salvar o mundo. Nós precisamos ter coragem para pregar o evangelho. O evangelho é: você é um pecador. Você precisa de Jesus. Porque o seu pecado gera morte em você e nos outros. E só Jesus pode trazer vida e salvação a você. Creia em Jesus e você será salvo. Você não é salvo por obras. Lembra, Cornélio, ele tinha boas obras e boas orações, mas só a pregação do evangelho podia salvar ele e a casa dele. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está mandando. Nós temos muitas certezas e a certeza do povo era só para os judeus a mensagem, mas Deus quebra nossas certezas. Tudo aquilo que você acha que é doutrinariamente sem ser a essência do evangelho, a essência do cristianismo, por exemplo, Jesus é Deus, é inegociável. A igreja tem que ser uma liderança plural, é inegociável. Mas o culto tem que ter música, tem que ter violão, tem que ter bateria. Isso aqui a gente abre mão. A gente abre a mão. Mas existem coisas que a gente não pode abrir a mão. Porém, nós precisamos perceber no que é mão aberta, que nós fechamos e Deus está mandando abrir e nós não estamos ouvindo. Nós precisamos de maturidade. Maturidade só vem com experiência e ensino da palavra. Muita coisa não é o evangelho. Nós estamos na geração da informação. Nós estamos na geração... Tudo tem um vídeo explicando. Tudo tem um texto. Tudo tem um TikToker falando. Você não vai ter desculpa diante de Deus para essa falsa pregação que você está recebendo. Não é porque você vai para a igreja e ora que é culto a Deus aquilo. Não é porque o cara está falando no microfone no domingo na igreja que é o evangelho. Maturidade, igreja.
O Evangelho traz arrependimento para a vida. Qual foi a última vez que você se arrependeu de algum pecado? Ou será que você está trabalhando, está servindo, está correndo, está fazendo, e aí você está tão cansado, e aí você fala, por que eu estou cansado? Porque eu estou trabalhando para Jesus. E Jesus fala, o meu fardo é leve. Se você está cansado, provavelmente não é para Jesus que você está fazendo. Porque quando é para Jesus, é algo prazeroso e você não sente nem um pouco de cansaço. Você não poderá culpar o pregador sem vergonha. Porque você está aí, porque você gosta. Ninguém pôs uma mão, um revólver na sua cabeça e falou, vai naquela igreja sem vergonha, safada. Crescimento e liderança e é hora de prosperar. Você está aí porque você quer. Volte para a Bíblia. Faça como Barnabé e Saulo. Procure alguém para pregar para você e ensinar a verdade. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos. Depois disso, nós precisamos que alguém pregue a palavra para nós. Por que que você não consegue? Você pode até ouvir uma palavra no seu celular e se converter e se arrepender, porque o Evangelho é a palavra de Deus. Quando ela entra nos nossos ouvidos, ela cai no nosso coração e ela, pum, como a luz, ela brilha tudo. E eu sou salvo através do celular, através de uma mensagem. Mas eu preciso de alguém. No decorrer da minha vida, eu sofri, eu tive machucado, eu tive cortes. E eu recebi o Evangelho, mas eu não fui curado. Então eu preciso que alguém pegue a pomada do Evangelho contínuo e passe essa pomada em mim. Porque eu não sou o suficiente. Eu preciso que a enfermeira ou a técnica, ela venha, coloque na minha veia aquele remédio para que eu seja curado. Eu entendi onde tem a salvação. Eu fui para o médico onde eu vou ser salvo. Mas eu preciso que alguém coloque o remédio, aplique aquele remédio que é a salvação na minha vida também. E assim eu posso ser essa pessoa que vai aplicar o remédio, a pomada do Evangelho no machucado de alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Barnabé fez isso na igreja. E essa pomada vem com exortação e aconselhamento. E aí, nós curado, nós sairemos da enfermagem e nós vamos servir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos orar para que o Espírito Santo nos convença daquilo que Ele quer fazer e nós estamos resistindo. Nós precisamos orar para saber quem que quer aprender de Deus e a gente ir com a doutrina certa. Nós precisamos orar para que a gente seja acusado de cristão. Nós precisamos orar para que o que Deus está fazendo a gente não se oponha, dizendo de maneira nenhuma, Senhor. Nós precisamos estar preparados para consolar e ajudar as pessoas. Mas também nós precisamos estar preparados para ser anônimos para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, nesse momento, encerrando essa mensagem, pedindo para que o Senhor vá o mais longe possível com ela, porque nós lemos a Bíblia, nós explicamos a Bíblia, nós temos noção de que o Senhor pode alcançar as pessoas. Nós não temos, Senhor, nada. Nós não temos nada que possa entregar vida às pessoas. Nós não temos qualquer condição de pregar o Evangelho, mas o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas e nós podemos levar o Evangelho às pessoas. Pai, eu oro pelos anônimos que agora estão servindo em lugares que nós não podemos chegar nunca. Pai, cuida deles, fortalece eles e envia Barnabés e envia Saulos para que eles sejam fortalecidos em sua palavra. Em teu nome eu oro, Senhor, agradecendo e pedindo por sua graça e misericórdia se renovando a cada manhã, para que sejamos pessoas que podemos aplicar a pomada do Evangelho na ferida das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Se você está sendo abençoado, considere nos apoiar. Tem um Pix agora que você pode ajudar a gente financeiramente, mandando mensagem, falando sobre essa mensagem. Isso fortalece nossa fé. Faça uma visita na Igreja do Favor de Deus, você será muito bem-vindo. É no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Tá bom? Deus abençoe muito você
Eu agradeço você que está conectado, agradeço todo o apoio, todo o compartilhamento que vocês têm feito, que a mensagem possa chegar mais longe e primeiro aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Um abraço, gente. Deus abençoe. Tchau e tchau, tchau e tchau, tchau.